Oi, gente, boa noite. Enquanto eu aguardo vocês entrarem aqui na live, eu vou dar algumas explicações. Essa live está sendo gravada hoje, no dia 23/7, tá bom? E ela vai falar sobre o crescimento sustentável de uma nação e vai ficar disponível depois lá no meu IGTV para aqueles que por alguma razão não puderam comparecer hoje ou não puderam ficar durante toda a live. Então, para você que queira rever, ver o vídeo completo ou assistir só os melhores momentos, vai estar lá no meu IGTV, tá bom? Assim que acabar a live, eu posto e vai ficar disponível para vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou esperando um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje. Oi, Rayane! Tudo bem? Então, já começou a entrar o pessoal, e então eu vou começar a falar. E para iniciar a nossa discussão, eu queria trazer uma frase que é de um filme que eu gosto muito, falando que são tempos difíceis para os sonhadores. E são mesmo, principalmente para nós jovens que desejam um mundo melhor, que querem um Brasil melhor. E por isso eu quis trazer essa discussão para a gente pensar em formas como a gente pode melhorar o nosso país e o nosso mundo, tá certo? E falando de Brasil, para a gente entender melhor, começar a pesquisar, a entender como essas coisas funcionam, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social, a gente precisa sempre olhar a nossa Constituição, certo? E às vezes as pessoas elas tendem a comparar a nossa Constituição com a de outros países e devido ao número de artigos dizer que, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos seria melhor que a nossa porque ela tem menos artigos. A Constituição dos Estados Unidos ela tem apenas 7 artigos e foram publicados depois 27 emendas, tá bom? E, inclusive, ela foi só promulgada uma vez, eles tiveram apenas uma Constituição, enquanto aqui no Brasil nós já tivemos várias. Inclusive, existe até polêmica para saber quantas constituições existiram no Brasil. E essa polêmica gira em torno do que foi vivido na ditadura, porque as pessoas, elas tiveram direitos restringidos naquela época, e por isso, quando passamos daquele período de ditadura para o regime democrático de direito, a nossa Constituição ela visava garantir o máximo de direitos possíveis. E por isso que hoje ela tem 250 artigos, 84 emendas e 6 revisões. É muito maior, mas é porque ela é adaptada para a nossa cultura. E quando você começa a estudar sobre essas questões de ordem econômica, essas questões sociais, você acaba se questionando sobre muita coisa. E nesse caminho eu encontrei um livro muito bom, chamado Capitalismo Humanista, tá vendo? Ele foi escrito pelo Ricardo Saeg e o Wagner Balera. É uma filosofia humanista de direito econômico feita por professores da PUC, lá de São Paulo. O livro é muito bom e ele faz uma crítica muito forte ao sistema neoliberal, tá? Ele explica que nem o mundo, nem o meio ambiente, nem as pessoas aguentam mais viver nesse tipo de sistema onde elas têm os seus direitos restringidos, onde não são respeitadas as questões humanitárias e o nosso meio ambiente é comprometido, porque nós sabemos que o sistema capitalista, o sistema neoliberal, ele visa o lucro indistintamente. Enquanto você puder explorar para conseguir lucro, ele vai explorar. E isso não bate, a conta não fecha, porque nós vivemos num mundo com recursos finitos. Então, não fecha essa conta. E depois que ele escreveu esse livro, o Ricardo Saeg, ele participou de uma convenção que aconteceu lá na França, em Paris, que era um grupo de pesquisa sobre os direitos humanos nos sistemas econômicos durante a era digital. E aí ele pegou todos os artigos que os estudiosos levaram, ele traduziu e compilou nesse livro. O livro é muito rico e tem um artigo que
me impressionou muito e eu quis trazer para vocês, que inclusive foi o próprio Ricardo Sayegh que escreveu. E nele ele aborda que o mundo fez um compromisso de até 2030 erradicar toda a pobreza, tá bom? No início dos anos 2000, as Nações Unidas elas fizeram uma declaração do milênio, onde eles colocavam algumas metas que eles desejavam alcançar. E uma delas era erradicar a pobreza. Eu vou ler rapidinho para vocês. São 8 metas que, além de erradicar a pobreza, que era atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, malária e outras doenças graves, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. E ele cita aqui um jurista que, assim, é incrível, que ele fala assim, que o desenvolvimento, ele tem que atender às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras, para que elas também tenham possibilidades para atender suas próprias necessidades. E analisando esse artigo e essa declaração do milênio feita pela ONU, é possível que nós consigamos reduzir em 3 tópicos o que um país precisa observar para crescer. De acordo com a própria ONU, a maior riqueza do país é o seu povo. E com isso, eu começo a falar com o primeiro tópico, que é muito importante, que é a economia, tá certo? E existem 3 coisas que a gente tem que observar quando a gente lê vários artigos de especialistas, de pessoas que se envolvem mais diretamente com essas questões econômicas, quando se fala no crescimento de um país. O primeiro deles são as commodities. Commodities é uma palavra que a gente usa que significa produtos que podem ser utilizados como matéria-prima. As commodities, elas são vendidas para outros países. E os especialistas mostram pra gente que quando você analisa a economia de um país pobre e a economia de um país rico, é muito claro que eles investem em coisas diferentes. Os países pobres, eles tendem a investir a sua economia em commodities, enquanto os países ricos tendem a investir a sua economia em indústria, em pesquisa, tá certo? E isso se relaciona diretamente com o segundo ponto, que é o quê? Os países, para existir países ricos, precisam existir países pobres. Um exemplo que deixa isso muito claro é o que aconteceu aqui no Brasil quando a gente descobriu o pré-sal. Quando o Brasil descobriu o pré-sal, ele não começou a explorar de imediato. Por quê? Porque tinha toda aquela questão burocrática de criar uma legislação que regulamentasse, não sei o quê, que dividisse os royalties do petróleo. Teve isso, mas teve um outro motivo também. O Brasil não tinha tecnologia para conseguir explorar o pré-sal. O Brasil precisou exportar da Alemanha tecnologia para conseguir explorar. Eles tiveram que construir as máquinas na Alemanha e trazer para cá, para então começar a exploração do pré-sal, tá bom? E com isso eu entro no terceiro tópico da economia, que é a produtividade, tá certo? E antes de eu adentrar nisso, eu queria falar que quando a gente olha para a economia, a gente precisa mensurar. E como é que a gente mensura a economia de um país? Pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a junção de todas as riquezas daquele país, certo? E quando você olha gráficos que mostram a evolução do PIB do Brasil, desde os anos 80, o nosso PIB ele não consegue crescer de maneira estável. No final dos anos 70, ocorreu o que a gente chama de crise do petróleo. Isso afetou muito a nossa economia, que era basicamente voltada para vender petróleo para os outros países,
certo? E por conta disso, a nossa economia, durante a década de 80, ela, além de ter uma queda, ela não conseguia mais crescer. E por conta disso, vários economistas chamam esse momento que nós vivemos, de a década perdida. E os especialistas dizem que o momento que nós vamos viver agora, em decorrência do coronavírus, vai ser muito pior do que a década perdida. Muito pior, tá? E é possível observar que depois disso, quando a economia do Brasil ela começa a tentar crescer de novo, ela sofre grandes picos e quedas. Ela fica crescendo e diminuindo, crescendo e diminuindo. É aquele negócio de fica rico, fica pobre e no final ninguém fica rico. Porque a nossa economia, o nosso PIB, quando ele cresceu, nós não conseguimos revestir esse dinheiro, esse capital, esse acúmulo de riquezas em investimentos que nos dessem retorno. Então não adiantou você juntar aquele acúmulo se você não soube aonde investir corretamente no seu país, tá? E é aí que entra a produtividade. Nos países ricos, é possível perceber que a produtividade deles é maior. Por quê? Porque é baseada em tecnologia. A tecnologia ela é muito agregada aos níveis de produtividade, tá certo? E é por isso que é muito importante fomentar as pesquisas, porque é elas que provocam, é elas que geram esse avanço tecnológico que pode aumentar a produtividade e, em consequência disso, aumentar também a economia de um país, tá bom? E para a gente entrar agora no segundo tópico do crescimento de uma nação, eu queria falar uma frase da Malala que diz que não é possível uma nação crescer se metade fica para trás. Então, o segundo aspecto é o aspecto social, tá bom? E dentro dele, na realidade aqui do Brasil, você pode colocar também o aspecto político e cultural. Porque, além do Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo, nós também somos muito atrasados em outros aspectos, como os raciais e os de igualdade de gênero. O Brasil, ele foi o último país a abolir completamente a escravidão na América Latina. O Brasil, ele só foi criar uma legislação que protegesse as mulheres de violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, depois que ele teve que responder num tribunal internacional, tá bom? E o Brasil foi o 17º país da América Latina a criar uma lei que defendesse os direitos das mulheres. Sabe quantos países tem na América Latina? 20. E o Brasil foi o 17. Então, assim, são coisas que mostram o quanto ainda estamos atrasados. Saiu um dado do IBGE, na verdade do Datafolha, que mostrava que 46% da população brasileira vivia com R$ 1.300, que é um pouco mais do que um salário mínimo. Quase metade da população vivendo com um salário mínimo, tá bom? E depois disso, 20% vivia com até R$ 2.000, tá bom? Então, se você somar esses grupos, 66% da população. É muita coisa, é muita coisa. E isso mostra o quão desigual, né, as coisas são. Aqui no Brasil, principalmente agora na pandemia, isso ficou muito claro, né? Porque existem pessoas que, apesar de terem sido afetadas de alguma forma, elas ainda conseguiram manter um certo padrão de qualidade de vida. Mas grande parte da população, não. São pessoas que perderam emprego, são pessoas que não têm perspectiva de conseguir emprego, tá certo? Pessoas que estão passando necessidade, pessoas que não têm acesso a ensino, porque não conseguem se adaptar a esse momento que estamos vivendo, pessoas que não estão tendo acesso à saúde. E a Datafolha mostrou também que a maior parte das pessoas que morrem de Covid no Brasil são homens negros e pobres, certo? E da mesma forma que a gente mensura a economia, nós também conseguimos mensurar a qualidade de vida das pessoas. E a gente utiliza para isso o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano.
E uma coisa que o Ricardo Sayegh trouxe no livro dele, muito interessante, foi que as pessoas, elas não têm noção do padrão de vida que elas têm. Elas não sabem, a grande parte da população não sabe qual é o grau de qualidade de vida que elas têm. E que por isso é fundamental que o Estado realize políticas de acessibilidade e transparência para que essa informação chegue a todos. Porque a partir do momento onde as pessoas têm esse acesso, elas sabem, elas conseguem comparar, olha só, tal estado tem um IDH melhor que o meu. Por quê? Elas começam a se questionar e elas começam a cobrar dos seus governantes. E isso é muito importante. Só que esse artigo, ele foi feito para um seminário na era digital. E a gente sabe que aqui no Brasil, muitas pessoas elas não têm acesso à internet dentro das casas delas. Elas não têm aparelhos eletrônicos que consigam dar acesso à internet em suas casas. E por isso, eu acredito que seria muito viável realizar a mesma coisa que o TCU fez com relação a combate à corrupção. Ele selecionou um estado aqui no Brasil e ele decidiu informar as pessoas, fazer essa política de transparência por meio da rádio local. Eles passavam as mesmas informações que, por exemplo, eles dariam num site da transparência, ou se alguma pessoa usasse por meio da lei de acesso à informação para descobrir algum dado sobre questões envolvendo corrupção, né? Se determinado político foi condenado, se determinado político está sendo investigado, eles informavam tudo isso para as pessoas por meio da rádio local. E isso gerou uma repercussão muito positiva, e isso foi constatado nas eleições seguintes, porque os municípios, os estados que ele fez isso, essa política de transparência, os políticos corruptos não foram reeleitos. E a gente consegue perceber que essa questão de utilizar as rádios locais, você consegue levar essa informação para muitas pessoas que às vezes não têm acesso à internet, à televisão, e que geralmente moram no interior, ou consegue dar acesso igual à informação para todos os municípios. A gente mora aqui em Brasília, às vezes a gente não tem noção de quanto alguns municípios são desiguais dentro de um mesmo estado. Mas se você mora em outro estado e mudou para, se você era de outro estado e mudou para Brasília, ou se você atualmente mora em outro estado, você entende isso. E eu acredito que isso seja algo a ser discutido, porque tem uma repercussão muito, muito positiva, certo? E a gente precisa discutir essas questões, porque dos últimos 4 anos para cá, a extrema pobreza voltou a crescer no Brasil, tá certo? E fechando esse tópico, eu começo o terceiro, que é a sustentabilidade. Porque fica muito claro nessa declaração do milênio que não existe desenvolvimento se ele não for sustentável. Não existe desenvolvimento se ele não for sustentável, tá certo? E fizeram uma pesquisa que mostrava que o dinheiro que o governo gasta para manter os partidos políticos é 4 vezes mais caro do que eles gastam com pesquisa. E as pesquisas, como eu disse também no aspecto da economia, é fundamental para que nós possamos agregar a sustentabilidade no nosso desenvolvimento, certo? A USP, ela faz um jornal que ela deixa acessível, inclusive por meio de um site, se você quiser você pode acessar pela internet, que ela fala sobre vários aspectos e também de pesquisas que os professores e os alunos realizam. E fizeram uma pesquisa com alguns professores e eles falavam que nos outros países, exemplo, Estados Unidos ou países na Europa,
o dinheiro público, ele é muito utilizado nas universidades. Mais da metade do dinheiro das universidades são dinheiro público, tá certo? E eles investem muito forte nisso. E eu trouxe 3 comentários desse artigo que foi feito pelos professores da USP para trazer para vocês, que eu achei que muito relevante. Eles falam assim: pesquisa em universidade cria soluções que vão para o mercado e viabilizam o desenvolvimento. Não há nação desenvolvida que tenha universidades fracas e desprestigiadas. E o terceiro, que é a verba pública é o coração da ciência. E essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma gravação de uma entrevista que o Paulo Freire deu, e ele falava que as universidades aqui no Brasil, elas têm que parar de ser meias Harvards. Elas têm que se tornar verdadeiramente brasileiras. O Brasil, ele não pode ficar se inspirando só nos outros. Ele tem que conseguir se tornar verdadeiramente brasileiro. E é isso uma coisa que falta muito nas nossas universidades. E depois que a gente conhece esses 3 tópicos para o crescimento da economia, que é a economia, o social e o meio ambiente, a sustentabilidade, a gente precisa entender que esses 3 aspectos, eles não são independentes. Eles não são independentes. Eles não são indiferentes uns aos outros. Eles coexistem e, na verdade, eles dependem um do outro. O meio ambiente, ele depende sim da economia, ele depende sim do aspecto social. E vice-versa, a economia também, um desenvolvimento econômico sustentável precisa sim do social, precisa sim de sustentabilidade. Hoje em dia, os países desenvolvidos, eles não fazem mais negócio com aqueles países que não seguem as legislações ambientais. Então, você ter legislações ambientais duras, você ter uma legislação rígida com relação à fiscalização do meio ambiente é algo positivo e que atrai investidores lá de fora, tá? E eu queria pegar esse assunto e contextualizar um pouco mais com o que a gente vive, que muitas pessoas, às vezes, elas olham só para um desses aspectos. Por exemplo, eu acho a economia muito mais importante, então eu vou olhar só para isso. Eu acho o social muito mais importante, então eu vou olhar só para ele. Eu acho o meio ambiente é o motivo mais importante, e de fato é muito importante. Mas você não pode olhar só para ele. Você tem que olhar as 3 coisas ao mesmo tempo. O governo, quando for fazer uma política pública, ele tem que observar essas coisas ao mesmo tempo. Elas são simultâneas, elas coexistem, elas vivem em harmonia, elas têm que viver em harmonia, né? Ai, gente, tô perdida. Elas têm que viver em harmonia, tá certo? E às vezes isso se reflete, como já vimos, nas eleições. E a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que sempre observar se no plano de governo existem esses 3 aspectos, tá bom? Você não pode ignorar as outras coisas em detrimento de um só tópico. Você não pode olhar só para a economia, só para o social ou só para o meio ambiente. E falando em meio ambiente, eu queria divulgar uma greve que vai acontecer amanhã por meio das redes sociais. Eles chamaram de greve digital, que é uma greve em defesa do Cerrado, tá certo? Para quem não sabe, o Cerrado ele é conhecido como um dos hotspots, que traduzindo, né, é como se fosse um dos pontos mais desmatados. Ao contrário do que a gente acredita, né, que a gente pensa, não é a Amazônia, não é a Mata Atlântica o bioma mais devastado daqui do Brasil. É o Cerrado, tá certo? E às vezes nós temos a ilusão de que as coisas do outro lado do mundo não nos afetam.
mas isso tem uma repercussão. Às vezes a gente não sente no mesmo momento, mas daqui a um tempo essa conta chega, tá certo? Por exemplo, o que nós estamos vendo com relação àqueles gafanhotos, aquela nuvem de gafanhoto que está vindo para cá, isso é um claro desequilíbrio ecológico, tá certo? Quando você desmata a Amazônia, isso traz uma repercussão aqui em Brasília, por exemplo. Né? As pessoas vivem aqui em Brasília hoje como se há 2 anos atrás a gente não tivesse passado por um racionamento, né? Quando você desmata a Amazônia, você diminui a quantidade de transpiração da floresta. A água da floresta, ela não vai evaporar. E quando isso acontece, você impede a formação do que eles chamam de rios aéreos, que na verdade é você trazer a umidade da Amazônia aqui para o centro-oeste por meio das correntes de ar. Se a água não chega aqui, não chove. É por isso que teve a seca aqui em Brasília. É por isso que nós tivemos que fazer o racionamento. Mas as pessoas vivem, tá certo, né, Lelê? As pessoas vivem como se isso nunca fosse afetá-las. E essa conta tá chegando. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, eu estou divulgando essa greve. Eu vou depois postar lá no meu story. Vocês, por favor, vocês participem, tá bom? E vocês compartilhem. É para todo mundo participar. E eles pedem para que você tire uma foto. A própria Mãe Natureza falou muito bem, perfeita. Eles querem que você tire uma foto e você faça uma plaquinha, tipo essa aqui, né? Eu já fiz a minha, inclusive aparece espelhada para vocês, né? Vocês não vão conseguir ler, depois eu posto a foto, mas você vai tirar uma foto com uma plaquinha dizendo alguma coisa, ou você pode tirar uma foto com uma plantinha do cerrado, vai da sua escolha, e aí você tem que postar no seu story ou no seu feed com a hashtag Salve o Cerrado, tá bom? Por favor, participem, compartilhem, enchem um saco mesmo, entendeu? A gente não tem tempo para ficar perdendo com besteira, tá bom? Se fosse besteira, o pessoal tava compartilhando. Esse negócio é muito sério mesmo. Porque olha só, tem uma frase da Greta, que inclusive foi a que eu coloquei aqui, que eu gosto muito, foi quando ela fez um discurso para alguns países, né? Eu não lembro exatamente qual era o evento, mas eu lembro dela fazendo esse discurso que ela diz que ela quer que eles ajam como se a casa deles estivesse pegando fogo, porque está. Então, aconteceram coisas que não tem reversão. Não é possível reverter o que aconteceu. Você olha fotos do Ártico de 100 anos de diferença, o nível de degelo é muito alto. Os especialistas dizem que o gelo do Ártico está até 30% mais fino. E são imagens muito impressionantes. E o que derreteu não congela de novo, gente. Isso aumenta o nível do mar. Isso pode provocar erosão em vários lugares, né? Porque aumentou o nível do mar. Isso também compromete a fauna marinha, tá bom? E outro aspecto é que, por exemplo, os cientistas, eles extraem pedaços, às vezes, do gelo de uma região para estudar há quantos anos existe aquela geleira. Eles buscam traços de vida, seja questão a nível celular ou coisas mais abrangentes, mas é muita coisa que nós estamos perdendo em razão disso. O Luiz falou assim: o pessoal não pensa que o planeta como um todo é um ser vivo e provavelmente somos o Covid da Terra. Provavelmente somos o Covid da Terra, Luiz. Isso é muito triste. E assim, as pessoas acham que eu tô nem aí, não vai acontecer comigo, vai ser lá no futuro, deixa pro povo do futuro se virar. Então, gente, deixa eu te contar uma coisa. O futuro chegou, tá bom? Dizem que se até 2030 nós não mudarmos o nosso estilo de vida, nós vamos morrer.
É isso. E eu não tô falando isso pra vocês ficarem com medo, tipo, meu Deus, a gente vai morrer. Apesar de ser assim. Mas é pra você, como a própria Greta diz, é pra você transformar esse medo em atitudes concretas. E eu quero que você não ache que você é pequeno demais pra fazer alguma coisa. Tá? Às vezes a gente se sente muito inseguro e pensa que nós somos pequenos demais para fazer alguma diferença, tá certo? E não é. Cada um de nós é importante, tem o seu valor e mesmo uma pequena diferença é melhor que diferença nenhuma. E uma vozinha bem pequenininha falando sozinha, às vezes ela não tem muita repercussão. Mas milhares de vozinhas juntas, elas formam um grito muito forte, tá bom? E participem, por favor, gente. Eu prometi que eu ia divulgar na live e eu disse, não, eu vou divulgar lá. E aí, eu tenho que fazer isso, né, gente? Então, já tirei minha foto, Na verdade, eu não tirei, eu vou tirar agora no final. Vou deixar preparadinho já. Vou compartilhar lá no meu story a página. Inclusive, ó, o nome da página é Jovens pelo Clima da SB, tá bom? Participem, tirem a sua foto, postem amanhã, coloquem nas suas redes sociais, entendeu? Resumão da live. O que é que o país precisa para crescer? Tem que desenvolver a economia, o social e pensar sempre no meio ambiente. Não existe desenvolvimento de uma nação, não existe desenvolvimento global que não pense em sustentabilidade, tá certo? Porque o verdadeiro desenvolvimento é aquele que consegue suprir as necessidades de hoje sem impossibilitar o cumprimento das necessidades do futuro, tá bom? Eu pensei que nós teríamos uma repercussão maior dessa live, porque eu falei muito dela. Mas o comércio voltou aqui em Brasília, as pessoas estão saindo de casa e eu peço para que, se você perdeu algum trechinho, ela é toda importante, gente. Você pode assistir depois, só a partezinha que você perdeu. Compartilhe. Não tô falando isso para me divulgar, não, gente. Tô te falando porque é algo muito importante. As pessoas precisam falar sobre isso, tá certo? E o que mais que eu ia falar? Lembrei. Eu já decidi o tema que eu vou fazer o vídeo da semana que vem. Uma professora minha me procurou e pediu para que eu falasse sobre as questões humanitárias relacionadas aos habeas corpus, tá bom? Para quem não sabe, eu vou falar o que é o habeas corpus, para que serve habeas corpus e eu vou discutir as questões humanitárias dos casos que, por exemplo, a gente viu que tinha preso pedindo prisão domiciliar, preso que estava com Covid, pedindo prisão domiciliar para conseguir ter um tratamento adequado e foi negado, enquanto pessoas que têm às vezes alguma repercussão maior na mídia, né, alguma pessoa com envolvimento político, elas conseguem deferimento para o habeas corpus com muito mais facilidade. Então eu vou tratar sobre essa questão humanitária e falar meios como a gente pode tentar ajudar essas pessoas que buscam habeas corpus e não estão conseguindo, tá bom? É isso que eu tinha para falar hoje. Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Letícia, amo você. Olha só, eu tinha mostrado aqui um livro, ó. Esse é o livro e esse aqui, ó, é com organizadores. Eu lembrei daquele vídeo que você fez ensinando a gente a catalogar livro. Lembrei de você. Oi, Anderson. Então, Anderson, eu já acabei a live, já falei tudo que eu precisava falar, tá bom? Mas olha, agradeço imensamente a participação de todos vocês. Vocês são ótimos, amo vocês do coração. Lembrem-se, participem da greve digital pelo Cerrado, ajudem, mesmo um pouquinho. Às vezes a gente começa fazendo uma coisinha simples. E aí, daqui a pouco a gente se vê tão engajado numa causa e isso é maravilhoso, tá bom? Então, abram o seu horizonte, aproveitem esse momento de quarentena, né, que a gente tá fazendo algo de autoconhecimento e procure coisas novas, coisas que te façam crescer, tá bom? Retomando,
participem, por favor, participem mesmo. Esse é um grupo daqui de Brasília, tá certo? É um grupo de pessoas jovens, e eu falo jovens de corpo e alma, tá bom? Porque quem tem espírito jovem também tá liberado. E isso é algo que a gente faz por nós, pelos nossos filhos e, se Deus quiser, por todas as futuras gerações que virão, tá bom? Um grande beijo. Semana que vem, vocês me aguardem lá, vamos lançar o vídeo no YouTube, tá bom? Um beijão, eu vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, gente. Aqui, não sei encerrar, olha lá.